que a gente fez lá em Florianópolis, eu vou pegar aqui a parte do assédio, porque nós fizemos todo um trabalho, e aí uma outra coisa deve ser dita, é que nós, técnicos administrativos, a gente tem sempre que estar provando que é capaz, né? A gente tem que provar de manhã, de tarde, à noite, todo dia, todo mês e todo ano, né? Então, todas as nossas ações é para poder provar que o técnico administrativo pensa, que ele pode planejar, que ele pode executar, e que nós também somos atores principais nessa comunidade universitária, e não como coadjuvantes, né? Eu vou pedir desculpa, porque a minha voz está um pouco ruim, eu estou com a garganta toda inflamada, a mudança de clima. Na nossa luta aqui contra o assédio moral, o Sindifes ele produziu um manual, que é esse que está aqui na mesa, em 2009. E, desde 2009 para cá, a gente tem feito uma série de ações para poder trazer esse assunto para ser discutido. O Sindifes fez 4 seminários. Dos 4 seminários, a administração só participou de um, que foi o que aconteceu em 2013, que foi o último que nós fizemos. Nós tivemos aí greve em 2014 e a greve desse ano, que não teve como a gente fazer o seminário. Então, nós tivemos a participação da universidade só em 2013, com o professor Roberto, que era o pró-reitor, né, de Recursos Humanos, então ele participou. E aí, logo no começo, né, em relação ao assédio, nós tivemos 4 pontos principais que desencadeou todo um pensamento da direção do sindicato para poder formular uma política, e aí para culminar nessa mesa, que hoje nós estamos aqui a pedido, né, do sindicato, junto à ProRH, de que a gente não quer mais decidir conflito com processos. Nós queremos dialogar para poder resolver os conflitos. Então, nós tivemos um caso que foi... Aí eu sempre falo o nome dele, que ele permite que a gente fale, que é o Wellington, que é o diretor da biblioteca, hoje, Central Universitária, né? Eu sempre me confundo com essas bibliotecas todas. E ele foi exonerado no estágio probatório, e a gente conseguiu retornar com ele para a universidade, e a gente, no processo, conseguiu provar que, na verdade, foi uma perseguição de chefia. Aconteceu alguma coisa com a chefia? Não. Ele é que passou 10 meses fora da universidade, e aí toda uma crise de histórico médico que ele teve com isso. Muitas pessoas procurando o sindicato, dizendo que estavam sendo perseguidas e sofrendo com isso, né, em relação às suas chefias. A necessidade da gente descobrir que, até 2009, a gente não sabia o que significava o assédio, a gente só passou a saber a partir do momento que nós fomos estudar e saber o que era isso, e a necessidade de debater o tema, para gerar conhecimento e formação, e daí propor política dentro da universidade. O nosso manual, quando saiu, ele traz, né, em linhas simples, como identificar o que é, o que acontece. Então, hoje, na universidade, desde 2009 para cá, a gente tem aí as pessoas que todo mundo já praticamente sabe o que é o assédio. Bom, aí é que começa mesmo o trabalho do sindicato a partir de 2009 para cá. Lá em 2009, a gente tinha que estar pensando qual política que nós vamos formular para poder debater o assédio e tudo mais que vem no bojo aí da discussão do assédio. Acolher os trabalhadores que nos procuravam, e aí vou colocar no passado, as pessoas iam nos órgãos que são ligados à administração, e eles não se sentiam seguros ou representados com esses órgãos. Então, as pessoas procuravam o sindicato. E ainda procuram, não por esse motivo, mas ainda procuram. Minimizar o sofrimento dos trabalhadores, é importante a gente dizer que, quando o trabalhador chega aí ao sindicato, ele já está num estado lastimável. É a última das últimas instâncias que o trabalhador procura. Na verdade, deveria ser a última, para que a gente pudesse, no começo, tratar o assunto. Mas ele só chega lá para nós, já adoecido, às vezes
já com licença médica, às vezes participando não, né, sendo vítima de processos administrativos pelo setor do trabalho, e aí, então, a gente acolhe esse pessoal lá. Esse foi o ponto principal para nós, que era fazer a instituição reconhecer que existia o assédio, ou, pelo menos, para estudar, para discutir esse assunto, né? E que os gestores e as chefias eram os que provocavam, na sua grande maioria, é lógico, a Daniela já colocou aqui, no manual também tem, o assédio ele não é só hierárquico, mas 70% do que a gente recebe no sindicato, ele é hierárquico. E identificar ali qual é o perfil dos assediadores. As 4 primeiras, o sindicato tem conseguido fazer. A última, a gente ainda não conseguiu levantar. Então, na formulação da política pelo sindicato, o que nós fizemos? Nós fizemos seminários, né, 4 seminários de assédio moral para conhecimento e formação. Nós confeccionamos e distribuímos o nosso manual. Nós fizemos 7.000 exemplares do nosso manual. Foi distribuído dentro da UFMG e das outras 3 bases. É importante dizer, né, que vocês dois, a Renata e o Antônio Gomes, os Sindifes, são 4 instituições federais. Além da UFMG, nós temos o Cefet-MG, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e o Instituto Federal de Minas Gerais. Então, nós trabalhamos com as 4 instituições. Então, nós distribuímos o assédio, o manual, nessas 4, mandamos o assédio para todas as bibliotecas de todas as universidades federais. Então, todas elas têm no acervo, e aqui nas bibliotecas da UFMG também. E distribuímos para qualquer pessoa que pede o nosso manual. Inclusive, a Comissão de Ética da UFMG utiliza o nosso manual como instrumento para a Comissão de Ética. Eles solicitaram lá para a gente mandou para eles 50 volumes para eles. Nós participamos, né, de eventos que tiveram como tema o assédio moral. Daqui a pouco eu vou mostrar que nós participamos de 2 eventos internacionais, que o sindicato é referência nessa área. Por isso que eu disse, professor Antônio, que a gente ia te surpreender em algumas coisas. O acolhimento, né, dos trabalhadores lá no sindicato e trabalhar para que as IFES, lógico, reconhecesse aí, então, a existência da prática e formulassem políticas. Eu espero que, a partir daqui, a gente tenha mais uma coisa a se fazer. Aí a publicação, né, do nosso manual, que foi em 2009. Essa daqui é a primeira capa, em 2009. Naquela época, a gente trouxe para as pessoas para conhecer e para poder dizer não. E aí nós utilizamos, naquela época, uma estratégia que foi muito interessante. As pessoas que vinham ao sindicato, e o pessoal falando que poderia estar tendo, né, as práticas de assédio e a perseguição, nós pedimos ao pessoal para poder colocar o manual em cima da mesa. E esse gesto de só colocar o manual em cima da mesa, assim, fez cair uma série de práticas que algumas chefias e gestores tinham, só de saber que a pessoa já sabia o que era o assédio e que isso poderia implicar em alguma coisa. Então, esse foi a primeira. Aqui foi um dos nossos seminários, esse daí foi o 3º. Eu não tenho foto aqui do 4º. E a gente tem, então, essa que é a 2ª capa, que é o Denuncie. Nós temos muito problemas em relação a isso, que as pessoas procuram muito o sindicato, mas quando a gente pede para efetivar, para a gente poder ir procurar o setor ou quem supostamente está fazendo o assédio, as pessoas já estão tão adoecidas que só de você falar isso, ela dá um passo atrás. Então, o sindicato tem que fazer um jogo de cintura para poder chegar. Aí a gente liga para a ProRH, conversa com a Leonor, conversa com a professora Maria José, conversava lá com o Roberto, conversa com alguns diretores que são mais abertos, e aí a gente tenta fazer esse meio de campo. Mas, geralmente, aqui, como a gente não tem nenhum instrumento, é aquilo que a Daniela falou. As pessoas ficam com medo, porque, a partir do momento que ela denuncia, ela vira alvo.
além do que já era. Então, as pessoas se retraem um pouco. Mas o sindicato tem conseguido trabalhar aí com outras vias. Como eu disse, o nosso trabalho ele foi reconhecido, a gente apresentou no 2º Congresso Ibero-Americano, lá na Argentina. Nós tivemos o patrocínio da ProRH para a gente poder ir na gestão do Roberto Nascimento, e nós lançamos lá, então, o nosso manual, a 3ª edição, que foi bilíngue. A gente tem, então, o manual aí em espanhol e português. Essa é a capa dele. Bom, como eu disse aqui para vocês, qual que era o maior desafio que o sindicato tinha que trabalhar? As nossas instituições reconhecerem, né, que, pelo menos, o assédio moral existia. Então, esse foi o maior desafio que nós tivemos aqui dentro, principalmente da UFMG, que foi aonde nasceu aí a luta pelo combate ao assédio moral. Então, o trabalho por dentro da instituição, nós tentamos por 3 anos e não conseguimos, no 4º, sim. Então, aí, a UFMG, oficialmente, ela participa do seminário de 2013 com o pró-reitor de Recursos Humanos, participou à mesa durante todo o evento, e, neste seminário de 2013, nós tivemos quase 600 pessoas nesse seminário. O auditório aqui ficou lotado, e a gente ainda teve que colocar um telão do lado de fora. E nós recebemos também, nesse seminário, várias instituições de servidores públicos e também particulares, e estudantes da Católica, da UFMG e de outras faculdades que vieram assistir o nosso seminário. Propor que esse tema fosse debatido em eventos, né, como a Semana do Servidor, que é o que está acontecendo hoje, e também outros assuntos relacionados, né, com isso, saúde do trabalhador, também foi discutido. Discutir com as instituições esses problemas gerados aí na saúde do trabalhador, porque o que a gente sempre coloca para a ProRH é que não adianta você só tratar na hora que chega, a gente tem que fazer o tratamento preventivo. E, para isso, a gente precisa de todos os setores da ProRH envolvidos nesse trabalho. Não é só a pró-reitoria, né? Os setores da pró-reitoria têm que estar envolvidos. E, aí, na gestão passada, eu me lembro que a gente propôs, né, trabalhar essa comissão, e aí a gente, infelizmente, ouviu de uma professora da área da saúde. A nossa proposta sempre foi que essa comissão ela fosse ligada à ProRH, que é onde estão os instrumentos que a gente acredita que é de gestão de pessoas. E a gente ouviu a pessoa dizer, não, você está doida? Isso aqui não pode ficar aqui de jeito nenhum. Conflito tem que ser longe da ProRH. Eu olhei e falei assim, não é à toa que a gente está aí desse jeito, né? Mas a gente superou isso e a gente continuou com esse debate, e a gente vem participando aí de várias coisas. E discutir, então, a necessidade de mudanças na política de gestão de pessoas, que é isso, né, que todos nós estamos aqui colocando, e que gera muito sofrimento para quem já foi assediado ou perseguido, e a gente tem um monte de gente aqui que o sindicato atendeu em momentos lá atrás, né? Então, inserindo esse tema nos fóruns da instituição. Como a gente não conseguia que a comissão fosse implementada nesses últimos aí 4, 5 anos, 6 anos, na verdade, porque já a nossa discussão começou na gestão do professor Ronaldo Pena, passou pela gestão do professor Campolini e agora está na gestão do professor Jaime. Então, não é uma coisa que a gente, né, caiu de paraquedas agora. E aí, para inserir esse tema, nós buscamos outras alternativas, já que a comissão, naquele momento, não era adequada, ou, pelo menos, não se tinha boa vontade política de se fazer. Então, nós, como direção do Sindifes, e os apoiadores, aí, várias pessoas que estão junto com a gente, que não é só a direção, porque a direção não consegue fazer tudo sozinha,
nós, então, passamos a participar de tudo que tinha relacionado à saúde do trabalhador e também à assédio moral. E aí nós participamos, então, junto com a pró-reitoria, as pró-reitorias, né, das nossas 4 instituições, de fóruns e eventos dentro e fora da instituição. E a gente diagnosticou, né, já tinha vários problemas, que, pontualmente, alguns instrumentos eles eram mais utilizados pelos gestores para nos perseguir, nos assediar. E aí, um desses instrumentos era a avaliação de desempenho, que nós tínhamos lá atrás, que não era um processo pedagógico, era uma coisa só da chefia com a gente não avaliava a chefia, não avaliava a instituição, não avaliava os ambientes de trabalho, portanto, a avaliação servia para que a chefia perseguisse os trabalhadores. Então, por 5 anos, o sindicato então orientou todo mundo a se dar 100% na avaliação, porque aí não tinha jeito de ninguém ter nota ruim, porque o processo não era processo de avaliação. Então, e aí a gente consegue, então, fazer uma reviravolta quando a gente consegue aprovar a nova resolução da avaliação de desempenho, e aí, a partir do ano passado, a nova avaliação foi implementada, ela vai ser implementada em etapas, 1ª, 2ª e 3ª. A gente, esse ano, era para estar discutindo a 2ª, mas, né, com essa greve aí de 135 dias, acabou atrapalhando. Nós conseguimos, então, implementar um processo de avaliação pedagógica, que é aquele que está lá na nossa lei 11.091, que é o PCCETAI. E nós hoje temos, nós como instituição, a PROERH principalmente, tem instrumentos para poder analisar como é que é a avaliação de desempenho, né? Está faltando a gente colocar aí o relatório. A outra coisa é a criação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que era uma outra coisa que o sindicato veio trabalhando, que, apesar de ter uma lei federal que coloca que as instituições e órgãos públicos têm que ter uma cota para deficiente físico, eles fazem a prova e, quando entra no serviço público, eles não tinham, né, pelo menos mais atrás, um adequado acolhimento nem acompanhamento. E o sindicato já teve processo em que a pessoa, como deficiente físico, estava sendo mal avaliada e sendo indicada para exoneração exatamente pela deficiência pela qual ele entrou pelas cotas. Então, esse foi um trabalho que a gente também bateu muito na PROERH. E aí, então, o núcleo não é da PROERH, mas a PROERH também, hoje, tem um trabalho bacana. Vou falar hoje, tá, gente? Aí depois vocês consertam aí. Um trabalho bacana na inclusão e tem minimizado os conflitos, mas a gente chegou, infelizmente, a ter a indicação de um servidor que tem problema de visão para trabalhar no patrimônio. Então, é complicado, né? Gestão de pessoas não ter se preocupado de que ali não era o local adequado para ele estar trabalhando. A gente conversou com a PROERH e com o DRH, e aí foi colocado esse servidor em outro lugar. E o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade, que foi uma comissão criada pelo reitorado do Jaime e da professora Sandra, e o sindicato também participou. E aí, então, agora a gente tem regras claras aí em relação a isso, em relação à comunidade universitária. Não é só para nós, é para os servidores e para os alunos, e também no caso dos terceirizados também. E aí o sindicato se enfiou em tudo que podia para estar discutindo aí. E a gente colocou lá também o assédio em relação a isso. E a gente está com outro caso lá no hospital, com problema lá também de um servidor que tem problema de visão e está tendo problema lá. Daqui a pouco vai chegar na PROERH. Já está, mas vai chegar formalmente pelo sindicato. Nós participamos também da discussão da formulação da ouvidoria, e aí as pessoas podem perguntar, né, mas por que vocês entraram aí? É porque muitas denúncias, principalmente anônimas, elas chegam via ouvidoria. E aí a ouvidoria também não tinha
nenhuma discussão, nenhum debate sobre assédio moral, e nem saúde do trabalhador. Então, nós fomos para lá para fazer esse debate, e aí, nessa comissão, estávamos eu e a Anália. Na comissão do núcleo, era só eu. Participamos da comissão que discutiu os problemas de discriminação e opressão e propôs uma minuta de resolução, que está na mão do reitor, que para coibir as práticas, aí no final aqui eu vou mostrar para vocês o texto, e a participação na comissão da PRO-RH, que a gente solicitou, que discutiu normatização de acidente de trabalho, que a gente não tinha, o sindicato nem sabia as pessoas que eram acidentadas, e muito menos a universidade. E agora, a partir de 1 mês, 2 meses para cá, a CAS vai ser enviada para o sindicato para a gente ter acesso e ajudar a trabalhar aí. A participação na proposta de mudança do instrumento da avaliação do estágio probatório, como eu já disse aqui, já tem uma proposta que vai ser levada para o Conselho Universitário, ela foi discutida em consenso, sindicato, PRO-RH e a CIS também ajudou. A participação na comissão interdisciplinar, que está discutindo sobre saúde mental. O Sindifes participou de um evento e aí foi para a comissão, e lá a gente está discutindo. E aí, neste evento da apresentação da saúde mental, nós tivemos um dado aqui do DASH, que foi apresentado pelo professor Virgílio, que colocou que, de 100% das licenças médicas que tem na UFMG, 40% é licença com problemas mentais. Então, esse é um dado importante que a gente tem que trabalhar posteriormente. E aí, dentro dessa parte aí, está o pessoal que está sendo assediado. E aí, depressão é um dos casos que é mais frequente aí entre os servidores. A participação na comissão que vai criar a CISP e que vai discutir o exame periódico, que é aquela mesma lá do acidente de trabalho. E aí a CISP ela vai ser fundamental para nós, porque a CISP ela é parecida com a CIPA, né? Mas a CISP ela é maior, ela pode propor política de saúde do trabalhador para dentro das instituições, ligada ao CIAS, né? Nós participamos também, vamos participar, na verdade, da comissão que vai discutir a entrada da IBSER, que esse é um outro problema que a gente está tendo. A entrada lá está sendo truculenta, as pessoas estão adoecidas, e a terceirização chegando aí a galope. Bom, além disso, o sindicato tem que fazer algumas mudanças estruturais também, porque não adianta só trabalhar fora, mas tem que trabalhar dentro. Então, aí nós, lá no sindicato hoje, não é o setor jurídico que atende o pessoal que chegou lá, falou que é problema de avaliação de desempenho, estágio probatório, assédio moral, quem atende é os diretores, porque somos nós que conhecemos a dinâmica interna de como a universidade movimenta. E aí, só depois que a gente discutir o caso, é que vai para a mão dos advogados. O atendimento mais humanizado do setor jurídico do sindicato. Os advogados também não sabiam até que a gente começou a trabalhar, né, com todas essas informações. Nós contratamos um assistente social para acolhimento dos trabalhadores, porque isso estava sendo feito pelos diretores. E a gente, lógico, não tem, né, a parte aí da academia para poder fazer esses atendimentos, e essa assistente social ela nos ajuda, então, nesses atendimentos. E nós criamos uma pasta de processo administrativo interno do sindicato, onde cada caso que chega, nós colocamos lá o nome, qual que é a unidade, para que a gente possa ter, depois, dados para poder sentar e conversar com a PRO-RH. E a mudança também no atendimento em relação aos servidores, os trabalhadores do sindicato com os servidores que chegam lá falando que está sofrendo de assédio moral. Aí tem toda uma movimentação para poder localizar os diretores que vão atender e outras coisas. A outra mudança lá no sindicato foi a divulgação junto aos trabalhadores do tema, isso aconteceu com a distribuição do manual, realização de palestras em outras IFES, a gente já foi convidado para poder dar palestra em outras IFES e em unidades do campus do interior. Nós já rodamos aí, como está embaixo aí, Montes Claros, Diamantina, e no Cefet aqui em Belo Horizonte, e em outras cidades. E a gente também teve a presença da Margarida Barreto em todas essas
essa parte aí da comunicação. E eu já estou terminando aqui. A consequência do trabalho que o Sindifes tem realizado em relação ao assédio moral. Vários trabalhadores, né, técnico-administrativo, fizeram aí monografias e dissertações sobre o tema, a partir desse trabalho e dessa experiência que o sindicato tem. Nós também demos permissão para que o nosso manual fosse reproduzido por outros sindicatos, e aí a gente tem aí o sindicato da Polícia Civil, que é o Sindipol. Inclusive, a gente tem que chamá-los, porque eles fizeram a publicação, distribuíram mais de 50 mil exemplares do manual, mas não disseram que o manual era do Sindifes. Então, a gente vai ter que conversar com eles. Uma outra coisa que foi importante para a gente, que foi a credibilidade no trabalho que a gente realizou, né? Não é uma coisa que começou agora. Desde 2009, já passou aí por 3 diretorias, e a gente continua, então, com esse serviço. E essa credibilidade, ela criou um laço de segurança com as pessoas que procuram o sindicato. Então, as pessoas se sentem seguras quando vão lá, de que a gente, pelo menos, vai conseguir ou minimizar o problema, não solucionar, mas minimizar o problema. Deixa eu pôr meu óculos aqui, que nem eu estou enxergando aqui, que a letra está pequena. Devido, né, a essa mudança de atuação, então, o número aumentou consideravelmente de atendimento lá no sindicato. E aí, novamente, aqui a gente teve, né, participação em palestras e como debatedores na mesa, não só de assédio moral, mas de saúde do trabalhador. Os gestores passaram a se preocupar em não realizar práticas que possam ser consideradas de assédio. Então, uma das coisas foi colocar o livro em cima da mesa, e isso minimizou alguns conflitos, é lógico que não todos. E uma das coisas que a gente auxilia, né, geralmente trabalha junto com a ProRH, tanto com o professor Roberto Nascimento, quanto com a professora Maria José e a Leonor, que é a remoção do pessoal que está adoecido. Esse, para nós, é um problema. Por que a gente acredita que é um problema? A gente resolve pontualmente o problema daquela pessoa, mas o ambiente de trabalho e a equipe de trabalho, ela permanece doente, porque a gente retira aquela pessoa que foi o foco, mas a gente não trata o ambiente, não trata o assediador. E aí a gente costuma dizer que, neste ponto aqui, o que acontece? O assediador, ele pensa, né, pelo menos na nossa imaginação, esse daqui eu já acabei com ele, manda o próximo. Que é isso que vai acontecer, né? O próximo vem, eu faço a mesma coisa, ninguém vai fazer nada, e aí sai esse adoecido, ou um outro da equipe, e aí vem mais um para ele adoecer. Então, é extremamente importante a gente ter os instrumentos. E aí, uma outra coisa, gente, que é importante a gente deixar claro aqui, nós, pelo menos, da direção do sindicato, a gente não trabalha com o pensamento, primeiro, de levar os processos para a justiça, porque são processos extremamente demorados, 3, 4, 5 anos de processo, em que a pessoa sofre todas as vezes que é chamada para fazer depoimento, testemunha, acrescentar papel. E a gente acredita que a via administrativa ela seria mais curta. Então, só mesmo quando a pessoa insiste, o que eu disse aqui anteriormente, muitas vezes as pessoas não chegam até o final, porque ela fica com medo, né, de ser alvo outras vezes. Então, a gente acaba não levando. E um dos processos que foi para a justiça, que foi o do Wellington, nós tivemos a infeliz surpresa de que o judiciário, mesmo admitindo que havia tido a prática de assédio moral, condenou a assediadora dele a pagamento de 2 cestas básicas. Então, isso ainda fere mais ainda a pessoa que já está adoecida, né? Porque a pessoa ela não vai para a justiça porque ela quer punir, não. Ela quer simplesmente dizer, olha, eu adoeci por causa dele, ele não pode adoecer mais ninguém. E aí, então, a justiça nem sempre ela vai ao encontro do que a gente precisa. No que pese eu ter que colocar aqui, que muitas ações judiciais têm entrado
principalmente na iniciativa privada, e 90% das ações, o assediado tem tido ganho de causa com indenizações. Mas são indenizações pequenas, de R$10 mil, que não pagam o tratamento que a pessoa teve que fazer. Tá? Mas, então, a gente não trabalha nessa linha, e a gente trabalha na linha de solução do problema aqui internamente. Deixa eu ver aqui. E o Sindifes também foi um dos responsáveis pelo primeiro seminário de assédio moral que aconteceu aqui na CUT Minas. Fomos nós que levamos. Bom, encerrando aqui, né, quais são as nossas perspectivas em relação aí ao Sindifes para poder chegar aí até o ano que vem? Essa criação, né, da Comissão de Conciliação e Mediação, a aprovação da proposta da resolução para combater a opressão e a discriminação, que lá tem o assédio moral, implementação nas demais bases do Sindifes, o Cefet, a UFVJM e o IFMG, dos avanços que a gente conseguiu aqui na UFMG. É lógico que não são a passos largos, os passos são pequenos, mas a gente tem alcançado, e aí eu tenho que colocar, como em vários momentos, essa gestão ela está mais aberta a que a gente consiga avançar, e a realização do seminário de assédio moral para 2016, que nós acreditamos que não vai ter greve, então vai dar para fazer. E a gente já deixa aqui o convite para que ele seja conjunto com a ProRH. E a criação, em 2016, também do Núcleo de Saúde do Sindifes. A gente tem uma assistente social, a nossa proposta é termos um psicólogo e algum outro profissional que seja necessário para poder, pontualmente, acolher essas pessoas. Então, o trabalho que o Sindifes vai fazer nesse núcleo de saúde é diferente do trabalho que o DRH faz, né? O nosso é pontual com algumas coisas. Então, a gente não contratou, ou vai contratar ainda, né, o outro profissional, não é para a gente poder bater com a ProRH, pelo contrário, a gente quer auxiliar. O nosso trabalho é outro aqui. E aí tem também as expectativas em relação à FASUBRA. Uma delas é o Seminário Nacional, que ficou acertado no nosso acordo de greve, que vai acontecer até abril do ano que vem. Articulação com deputados e senadores, e aí, professor Antônio Gomes, nós temos aqui no Estado de Minas uma legislação sobre o assédio moral, mas ela é só estadual, ela não nos pega como servidores federais. E aí a gente tem uma série de propostas lá no Congresso de modificação do RJU para colocar a definição do assédio e qual ou quais serão as sanções para os assediadores. Então, isso ainda está em fase de tramitação. A discussão sobre saúde do trabalhador, que a FASUBRA não tem feito nos últimos períodos, e aqui na UFMG, a discussão, integração e cobrança sobre a implementação do CIAS, né, que essa comissão, por exemplo, é uma dessas coisas, e a CISP também. E, findando aqui, que aí a resolução, essa é o texto da resolução, então está lá, dispõe sobre violação de direitos humanos e a erradicação de atos discriminatórios de natureza social, racial, religiosa, de gênero e por orientação sexual, e estabelece sanções disciplinares no âmbito da UFMG. E aí, lá embaixo, no artigo 1º, no parágrafo 1º, entre todas, está lá o assédio moral. E aí eu coloquei só essa parte aqui, tem mais coisas na resolução que vai falar sobre o assédio moral, mas está ali, então a gente conseguiu. É só para vocês verem que, assim, a gente, como direção do sindicato, a gente não está parado. É porque várias coisas que a gente faz, elas não aparecem, né? Mas para aquelas pessoas que estão sendo atendidas e que o sindicato está trabalhando, elas sabem que a gente tem conseguido fazer aí um trabalho maior em relação a isso. E a outra coisa, para findar mesmo, é dizer o seguinte: nós temos tido aqui na UFMG uma abertura muito grande de processos administrativos. E a maioria desses processos administrativos não tem o objeto claro, transparente. As pessoas tentam ainda pegar as pessoas nos processos administrativos, e aí eu vou citar alguns que estão aqui comigo, todos eles documentados.
para a ProRH. Nós temos caso na medicina que um trabalhador no estágio probatório, ele foi aprovado, a chefe de departamento não queria que fosse aprovado, e aí, como não conseguiu pegar no estágio probatório, depois que acabou o prazo que ela foi efetivada, abriu-se um processo administrativo com o mesmo teor do processo do estágio probatório, né? Então, a gente percebe claramente que a chefia está querendo perseguir a servidora ou o servidor lá da medicina. Nós temos um caso aqui do Hospital das Clínicas, em que a universidade levou 7 anos para poder efetivar o estágio probatório de vários trabalhadores do Hospital das Clínicas, e uma das trabalhadoras de um dos setores lá do hospital, ela sofreu perseguição da chefia, que era homem, em que ele dizia que ele não gosta de trabalhar com mulheres, principalmente com mulheres que engravidam, porque elas atrapalham o serviço. Então, a gente já documentou isso, a gente pediu, né? E são coisas que a gente vem trabalhando e que a nossa instituição, muitas vezes, não dá ouvidos para a gente, né? Então, o cara fez isso com várias trabalhadoras que passou nesse setor, e essa daqui, depois de 7 anos, foi efetivada no estágio probatório e agora está com processo administrativo. Adivinha por quê? Pelo mesmo motivo do processo de estágio probatório, que já se encerrou. Aí encerra o estágio probatório, abre-se outro processo para poder continuar o trabalhador sofrendo ainda. Nós temos aqui uma trabalhadora lá da veterinária, em que essa trabalhadora está sofrendo um processo administrativo de demissão com 30 anos de serviço, porque ela não entregou um atestado médico. Ela esqueceu, o marido dela estava cheio de problema, na hora ela não entregou. Ela tem os atestados médicos, que não são falsos, que são da UPA, da Prefeitura de Belo Horizonte. Abrir um processo administrativo, qual que é o objeto do processo administrativo? A intencionalidade de abandonar o serviço. Então, por isso, ela tem que ser demitida. Se ela tem atestado, se está lá, já tirou a intencionalidade. Mas, mesmo assim, o processo continua. E a gente já mandou isso para a ProRH. Nós temos também, lá no Hospital das Clínicas, são vários problemas que tem lá, nós recebemos, aí esse eu posso falar que foi um setor inteiro, que é o da neonatologia, né, Cida? Em que os trabalhadores nos chamaram lá para poder conversar. E, quando nós chegamos lá, nós fizemos várias reuniões, né, com os trabalhadores. E aí, o que a gente descobriu no final de tudo? As pessoas estavam pedindo simplesmente diálogo entre a chefia e os trabalhadores. Aí, a gente também documentou, está lá no Hospital das Clínicas, para pedir que a direção do hospital peça às chefias, enfermeiras, chefes, para poder fazer reunião com os trabalhadores. E para quê? Não é para poder conversar outras coisas, não, gente. É para falar de procedimento de trabalho. As enfermeiras, os médicos não conversam com as enfermeiras não conversam com os técnicos de enfermagem. Isso dentro do hospital universitário, que atende não sei quantas mil pessoas. Então, e agora com o EBSER, isso vai ainda piorar. E aí, encerrando mesmo, Leonor, um outro problema que a gente tem debatido com as comissões de processos administrativos, é que, além do objeto pouco claro e de objetos que as pessoas tentam levar para poder perseguir as pessoas, nós ainda temos o descumprimento do RJU, que diz que o prazo para a defesa das pessoas é de 10 dias. Todas as comissões de processos administrativos estão utilizando o prazo de 5 dias, e, geralmente, os 5 dias é assim. Eles notificam a pessoa na quinta-feira para a pessoa apresentar as coisas na segunda. Então, quer dizer, nem os 5 dias úteis as comissões estão seguindo. Então, a pessoa... aí a gente tem colocado. Aí nós fizemos uma reclamação para a ProRH,
que foi enviada, né, para o ZEC, e a USEC nos respondeu dizendo que todos os questionamentos que nós fizemos em relação ao procedimento equivocado de abertura de processo administrativo, de prazo e outras coisas, está errado. E aí a universidade ainda não fez nada sobre isso. E nós estamos lá cheio de processo administrativo, que agora o que nós estamos fazendo? A gente está falando com o povo assim, ó, não vai lá depor, não. Porque está tudo errado mesmo, então, a hora que chegar lá na frente, a gente manda voltar para eles terem um trabalho de novo. E aí, lógico, eu gostaria muito que a Leonor tivesse dado a informação, mas a ProRH, e aí depois ela pode colocar isso, participou de um curso, foi com a AGU? Com a AGU, em que a AGU deu um curso aí para vários órgãos da administração direta e indireta, dizendo que gente, vocês estão abrindo processo administrativo demais. Está gastando dinheiro demais. Cada processo desse custa R$150 mil cada processo. Porque você tem que pôr 3 pessoas à disposição que vão deixar de trabalhar, que vão produzir um monte de documento. Aí tem a vítima, tem as testemunhas, tem um monte de gente. Então, é por isso que o sindicato propôs à ProRH que a gente discutisse uma comissão que pudesse mediar, arbitrar, para que a gente não pudesse estar abrindo aí tantos processos administrativos, porque está dando trabalho para a instituição e está dando trabalho para o sindicato. O sindicato não gosta de trabalhar, a gente gosta. Na maioria, o sindicato acaba, vou falar aqui uma palavra que a gente usa muito na gíria, a gente acaba detonando com todos os processos que são abertos, que chegam no sindicato. Aí o pessoal da administração dos vários órgãos vem e fala assim, mas o sindicato fica defendendo isso. Eu falei assim, olha, eu não estou defendendo aqui a prática que a pessoa fez. Eu estou defendendo aqui que vocês, da administração, estão abrindo processos administrativos equivocadamente. É isso aqui o mérito do que a gente está fazendo. Então, erros de forma e vício é o que a gente acaba pegando em maioria dos processos que acontecem. Então, eu acho que essa comissão, acredito piamente que essa comissão vai melhorar e muito aí as nossas relações e também o trabalho, tanto da instituição quanto do sindicato. Obrigada e desculpa a demora. Bom, terminando aqui as apresentações, eu gostaria de abrir para o plenário para fazer perguntas. A gente está ouvindo 5 pessoas ao mesmo tempo. Cadê a Marciana? Ela saiu daqui com o microfone. Franco, faz favor, me ajuda. O professor Franco vai nos auxiliar aqui. As pessoas que quiserem perguntar, por favor, levante o braço. Já tenho aqui. Se identifique, por favor, setor, tá? Boa tarde. Em primeiro lugar, vou me identificar. Na verdade, meu nome é Carla, eu sou servidora aqui na universidade há 7 anos, servidora técnica administrativa. Atualmente, estou na Faculdade de Medicina. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a temática, muito importante para nós, servidores, parabenizar toda a mesa e falar com a professora Daniela, que eu me senti muito tocada com o depoimento dela, muito mesmo. Eu não sei se eu estou sendo vítima de assédio. Eu sei que eu estou vivendo um conflito. Eu não gostaria de expor isso aqui, claro, mas eu gostaria simplesmente de que... E aí eu peço, já de cara, a Cristina, um manual do assédio. Vou pedir, porque eu não tenho, para poder até entender um pouco mais dessa temática do assédio. Mas eu achei muito interessante quando a professora Daniela referenciou o fato do assediado, da vítima, passar a ser réu em determinadas situações. E isso me assustou muito, Leonor. Me assustou muito porque a pessoa já está passando por uma fragilidade, ela já está sofrendo. E se ela está vivendo um assédio, normalmente esse assédio ele já começa a mexer no que a Cristina falou, no psicológico. E aí você já não sabe se o que você está vivendo dentro de um conflito é assédio, porque
por não ter muitas informações, porque outras pessoas vão tomando partido e aquilo que era, às vezes, entre duas pessoas, passa a fazer parte de um grupo e ocorreu a exposição. E aí, quando ocorre essa exposição, entra nisso que você falou. Quem está do lado de fora, que não dá a abertura ao diálogo, que a professora Renata colocou muito bem colocado, enxerga aquilo ali como que o agredido, ou não sei se o termo é esse, né, o que está sofrendo assédio, a vítima, é um problema. Está causando um problema. Mas não necessariamente ninguém dá oportunidade, às vezes, para essa pessoa se expressar. Então, eu queria mais fazer essa chamada e talvez o questionamento aí seria para a mesa, de modo geral, o que pode ser feito para a vítima não virar réu? Essa seria mais o meu questionamento. Mais alguém? Então. Eu gostaria de saber se tem mais alguém. Bom. Desculpa, só para finalizar. E como saber o que é realmente um assédio? Eu não estou com o manual ainda, para não ficar nessa confusão. O que é o assédio? É uma continuidade de alguma coisa? É uma exclusão de um trabalho em equipe? Você passa a não receber e-mails sobre a sua equipe? O que é exatamente um assédio? Bom, considerando que não tem outras... Janaína. Aonde? Na ponta. Boa tarde. Meu nome é Janaína. Eu faço também parte da Comissão da Saúde do Trabalhador. Eu queria primeiro pontuar que trabalhar a temática, né, assédio moral, eu fiz a minha dissertação sobre assédio moral, é muito complicado, né? Não só sofrer o assédio moral, né, eu sofri assédio moral, e trabalhar a temática em si, né? Na minha dissertação, eu sofri assédio moral na minha qualificação e sofri assédio moral na hora da defesa, né? Então, é muito difícil, né, hoje, você trabalhar ainda essa temática, né? E, quando você trabalha a temática, né, eu fui muito feliz de trabalhar a minha dissertação foi mestrado profissional, então eu pude trazer, na verdade, a solução, né? Trazer como talvez a gente pudesse trabalhar dentro da instituição, né, uma forma de estar solucionando. Mas também é difícil a gente trabalhar dentro da própria instituição, né, essa temática, né, sobre o assédio. E, quando você trabalha essa temática também, muitas vezes você também não é ouvido, né? Então, quando eu trabalhei a questão do assédio, eu trabalhei na base que muitos de vocês devem conhecer, a base da ergologia, né, e da parte social para você trabalhar, né, no combate do assédio, que talvez seria, que hoje a professora, na parte da manhã, falou sobre isso, que é a base do diálogo, de reconhecer a questão do trabalhador no ambiente de trabalho, que quem mais conhece o trabalho é o próprio trabalhador, né, que talvez fosse uma das soluções, né, de ajudar justamente no incentivo do trabalhador, né, tá sendo mais ele gerir a própria solução desse trabalho dele para diminuir o assédio, né? Para eu provar que eu trabalho gestão de trabalho e assédio moral na instituição, né, como pesquisadora, eu tive que mostrar que na UFMG o problema era de gestão, né? E, para isso, eu tenho que provar cientificamente que era esse problema, né? E é difícil a gente fazer essa comprovação. E, quando você traz, na verdade, a comprovação, né, muitas vezes também você tem essa dificuldade de estar transmitindo o seu próprio conhecimento sobre a própria temática que a gente, muitas vezes, está trabalhando para tentar fazer esse combate, né? Então, eu queria ouvir de vocês como que a gente poderia também estar, né, solucionando essas questões na prática, né, no combate. Não adianta só também a gente ficar em seminários, em solucionar casos específicos, né, sendo que a gente já sabe que o problema é na gestão. Como fazer essa gestão? Se a gente não conseguir, né, definir a questão da gestão, a gente vai ter sempre as questões individuais,
E isso talvez não seja a solução. Obrigada. Bom, considerando que a gente não tem outras pessoas inscritas, nós vamos passar a palavra para os nossos palestrantes, para eles poderem responderem e encerrar, né? Porque nós temos um momento de confraternização e um encerramento breve. Então, eu vou pedir para cada um falar sobre a temática e já encerrar também, por favor. Cristina me deu a missão aqui de falar das características do assédio. E aí nós vamos falar do assédio moral, porque o assédio organizacional ele tem outra estrutura. Com relação ao assédio moral, a principal característica dele é, em primeiro lugar, o fato de, por qualquer ação ou inação, você ter alguém que busca quebrar o bem-estar do trabalhador. Mas isso se processa a partir da reiteração de condutas ou inações que prolongam no tempo, criando uma situação objetiva de violência. Então, portanto, hoje nós temos clareza de distinguir o quadro do assédio moral das práticas de simples abuso ou de lesões à honra, à imagem. Por exemplo, dar apenas um tratamento, por exemplo, uso de imagem inadequada, ou alguma transgressão que pode ser considerada uma violação a um direito de personalidade gerar dano moral, ela não necessariamente significa assédio moral. E o assédio moral ele é um quadro psicopatológico. Aliás, a doutora Margarida Barreto, professora Margarida, é minha médica, inclusive, ela está me acompanhando, e eu vivo o quadro de assédio, eu vivi um quadro de assédio sem percepção desse quadro. Então, eu queria te deixar claro que o quadro de assédio, ele passa por um momento... Olha que eu sou especialista na matéria. Eu vivi como assediada numa situação de assédio sem percepção durante muitos anos. Por quê? Porque é típico do quadro de assédio, em primeiro lugar, a ausência da percepção do quadro de assédio, ou seja, o assediado é uma figura que tem dificuldade em resistir à ilegalidade. Então, ele pode se culpar, pode achar que é culpa da... Enfim, ele é vítima das circunstâncias e ele vai sempre